Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje no estudo da Gênese, no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, aonde nós estamos dando continuidade, né, no item 9, papel da ciência na Gênese. Eu gostaria que a Bruna fizesse a prece de abertura. Por favor, Bruna. Boa noite a todos. Agradecendo a Deus pela imensa oportunidade que temos de, em união, aprender um pouco mais. Agradecendo também pela generosidade de Deus da espiritualidade, chuva que nós recebemos, que foi abençoada. Que possamos estar unidos em pensamento e vibração nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais sobre a Gênese. Sob a vigília de Deus e da espiritualidade maior, damos início ao estudo de hoje. Que assim seja. 9. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Muito bem. Então nós vimos aqui uma lição, né? Kardec foi bem claro quando ele disse, né, não adianta, né, lançar anátema, né, contra a evolução, né? Hoje tem que se entender que a ciência já faz um papel, né, no século XIX, ela já traz toda essa evolução, né, através das experiências, das anotações, das pesquisas, né? Então dizer porque o texto está escrito naquilo sagrado, né, que não vai modificar, tanto é que foi colocado, né? Se a religião se negar a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, não tem como restringir, bloquear, né, o progresso. Jane? Então, e a ciência, o verdadeiro objetivo dela seria de compreender o mundo com teorias capazes de resistir aos diversos testes, incluindo observação, experimentação, para a gente não ficar simplesmente no achismo, usar de uma forma racional para podermos compreender se aquilo de fato é verdadeiro. Porque a verdade, hoje a gente perguntar o que é verdade, né? Qual a verdade para o momento? Porque a ciência também, ela não detém da verdade absoluta, porque a partir do momento que nós vamos tendo maior compreensão do próprio mundo a qual nós estamos inseridos, a verdade vai mudando. Se a gente parar para pensar, 50 anos atrás, quem diria que nós estaríamos numa reunião, cada um em sua casa, todos reunidos, nos vendo, seria piada. E as pessoas não iriam acreditar se falasse que isso estaria acontecendo em 2024. Então, a gente tem que entender que as coisas mudam de acordo com o nosso entendimento. Para que as coisas possam se evoluir, as coisas vêm no tempo certo, para que possa haver entendimento. Boa noite a todos. Aqui o termo que apareceu, anátema, seria similar a uma excomunhão, né? A igreja ameaçar fiel com uma medida extrema, né? Por ele discordar de alguma coisa da religião. Lembrando também que na obra Interminável, ele cita, se em algum momento tivermos dúvidas entre a religião, no caso o espiritismo, e a ciência, sigamos a ciência naquele momento, até que a verdade de Deus venha à tona. Obrigado. Já vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que existe o seguinte capítulo: a candeia não foi feita para estar sob o alqueire, mas sobre o candeeiro. O que isso significa? Que a verdade, ela prevalece,
E a ciência, ela tem por responsabilidade trazer os estudos sérios e comprovar essa verdade. E Deus, sendo, o criador de todas as coisas, não deve, aliás, ele não vê com toda certeza isso como uma afronta, até porque se ele que criou todas as coisas, no tempo certo, a humanidade vai compreendê-las. E isso já está, né, como mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo. As religiões que de alguma forma sentem-se afrontadas pelas revelações científicas, precisam repensar, porque a religião feita corretamente, caminhando juntamente com a ciência, traz os esclarecimentos, ela traz o conforto, ela traz a verdade, e a verdade ela precisa ser consoladora. Gostaria também de falar, né, porque foi discutido aqui que a verdade, né, os fatos são temporais, né, porque o que é hoje verdadeiro para nós, com o tempo, com a evolução, com o progresso, pode achar outros caminhos que são mais verdadeiros. E é interessante, né, porque aquilo que você prega, olha bem, antigamente se tinha uma fé cega, né, para eles era verdadeiro. Não era verdadeiro? Era certo. E a Terra era o centro do universo. Ora, a ciência veio. E olha, gente, não é bem assim, né? A Terra gira em torno do Sol. Ela tem sua rotação. Então, isso é normal. E assim vai a ciência. Por isso que Kardec disse, né? Se o Espiritismo não acompanhar a ciência, siga a ciência. Até o próprio ceticismo, né, ele veio até porque a ciência vem embasada em cima da própria igreja, né, que detinha do poder, né, e direcionava as coisas de acordo com o seu interesse. Então esse ceticismo até veio para poder, de maneira clara, ver que não tinha o controle da igreja. Tanto é que hoje já se está mudando, pondo a fé dentro da própria ciência, para que as pessoas tenham esse entendimento de forma clara, porque já não se tem mais a religião como fator predominante e direcionando as coisas para o lado que se queira. Tanto é que hoje a preocupação é que se faça ciência séria, com ética, que promova o bem-estar de todo mundo e não os interesses do mundo capitalista. Então, hoje nós temos outros tipos de problema ao redor da própria ciência, né? Que é uma preocupação muito grande de fazermos uma ciência que não esteja embasada no interesse de alguém propriamente e não propriamente do coletivo. Então, hoje isso é bastante preocupante. Boa noite. Apenas para ilustrar um trecho do nosso texto que nós lemos aqui, que nos fala das leis da natureza, né? Existem muitas leis, de acordo com os estudiosos, e teve um que me chamou a atenção, que ele enumera as 12 leis universais, e depois as 21 sub-leis naturais que regem o universo. Sem entrar em cada uma delas, porque cada uma delas é objeto aí de um estudo, muitas vezes aí de anos ou de uma vida inteira, né? Nós temos assim, só para ilustrar, a lei da unidade, lei da vibração, ressonância, depois temos a lei de ação, lei de correspondência, lei de causa e efeito, e por aí vai. Se alguém se interessar e puder pesquisar e tiver dedicar um tempo para dedicar, é sempre um conhecimento a mais para nós. Obrigado. Eu acho interessante também, né, como foi colocado que a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. E continua, ora, sendo essas leis obra de Deus, não pode ser contrário às religiões que se baseiam na verdade, né? Então, é essa a missão. Se as leis da natureza são as leis de Deus, né, e elas são comprovadas, né, por experiência, por testes, né, então é isso que é muito importante. Alguém gostaria mais de comentar aí? O nosso amigo Alfonso, o Miguel, estamos na escuta aqui. A minha dúvida, o Paulo já esclareceu, a palavra anátema, ela tem mais algum significado. Então, lançar anátema ao progresso, o que significaria isso?
É lançar uma sentença, como se não pudesse evoluir, sentenciar que não tem progresso, que aquela verdade é aquela e ela não poderá continuar. Então, nós não podemos lançar uma sentença que tudo se foi dito. Eu acredito que seja isso, Miguel. Miguel, é excomungar aquilo que vai progredir, né? Você está mutado, Miguel. Esclarece mais quando fala em anátema, disse que é excomunhão. Excomunhão é o que você não aceita. Sim, é isso mesmo, meu amigo. Miguel, eu vou pegar aqui que está no Google aqui, né? Anátema é uma palavra canônica relativa às regras da igreja que se refere à condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Anátema é a expulsão, né? A condenação, a excomunhão, execração do seio da igreja de qualquer pessoa que segue doutrina contrária à verdade da fé católica. Isso também é muito usado nas ditaduras, né? Quando há alguma verdade que está se aparecendo, ameaça, tudo quanto é jeito, para evitar que isso venha à tona, né? Obrigado, Paulo. Só complementando, boa noite a todos. No dicionário tem essa parte que é a parte que é ligado à religião, que seria a sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão, e o segundo ponto, né, que de linhas gerais, que é reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. Bem, 10. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só o são as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. bem, todas as religiões que pregam, né, a verdade, jamais pode ser contra, né, essas leis, né, que a ciência está mostrando aí, né? Então, Kardec já disse, vamos repetir mais uma vez, né? Se o espiritismo não seguir a ciência, que siga a ciência. Então, de qualquer maneira, a gente está vendo, né, buscamos na obra Interminável também, né, dando essa sequência, que ela segue tudo dentro da ciência, nada fora da ciência. Então, uma lei, né, uma religião que quer pregar o bem, tem que dar o lado voltado ao bem, não ao mal. Eu vou lançar uma pergunta para todos. Quais os perigos do senso comum? Porque quando a gente cai em tradições, tá, que são equivocadas, quais os perigos da gente estabelecer um senso comum, tirando a ciência? Tinha um músico no Brasil que eu admirava, né? Que ele falava que toda unanimidade é burra. E é importante você ter discordâncias para que se evolua, né? Que se busque outros pontos de vista, tudo, né? Então não adianta você querer impor uma única verdade, minha opinião. Mas eu gostaria de ressaltar, né, se for conduzido por uma pessoa, né, de um erro, pode ser grave também esse senso. Boa noite. Falando, né, sobre essa evolução da ciência, a gente tem que ter noção também do uso, né, desses materiais científicos da forma adequada, né, e com a ênfase no ponto certo, porque muitas vezes se interpreta de um jeito, né, conforme os interesses, né, de um determinado grupo. Então, assim como as redes sociais fazem parte de uma nova tecnologia de comunicação,
as pessoas muitas vezes não estão preparadas para esse momento, né? E são, às vezes, levadas a crer em certas ações que não têm comprovação científica. É importante lembrar que não é porque apareceu numa tela ou numa informação e aquilo digitalizada que aquilo é verdadeiro, né? A gente sabe que hoje existe inteligências artificiais que podem fazer fotomontagem, fazer fotomontagem de textos jornalísticos, aparecer coisa que realmente não foi publicada. Então, temos que tomar sempre esse cuidado de analisar se aquilo é ciência ou um senso comum ou, em si, uma manipulação projetada para algum interesse. Concordo, Fabrício, e é de nossa grande responsabilidade estarmos sempre informados, né, estarmos sempre buscando diferentes fontes para poder encontrar a verdade, né, que a verdade não possa vir de uma única fonte. Então, eu acho que quando a gente tem essa responsabilidade, né, principalmente de não propagar algo que a gente fique acabando de saber, né, mas que antes vasculhe bastante, antes de compartilhar, isso é bastante importante e muito contemporâneo nosso, né, para falar sobre isso. Mas o que eu ia comentar é que eu tenho a impressão que Kardec, ao escrever esse parágrafo, no trecho em que ele fala: "Em sua cegueira, preferem com isso prestar uma homenagem ao espírito do mal", as religiões antigamente, quando não queriam ser contraditas, né, pelo espiritismo que estava fervilhando, diziam que era algo maligno, né, que as manifestações espirituais eram algo do mal, eram espíritos malignos que não podiam se manifestar, não podia se invocá-los, né, e aí através do método científico, né, que Kardec estabeleceu, foi se provando que não poderia ser possível algo ruim se Deus permitia que isso acontecesse. Se não era de uma influência humana, que era manipulação humana, porque ele fez essa investigação, ele investigou, ele viu que não era uma manipulação, não tinha como ser, né? E aí eu creio que né, dentro desse contexto foi que ele escreveu isso, né? E ele alega com todas as letras, uma religião que não estivesse em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso, seria invulnerável. Então, é só assim, né, ele começou a criar essa linha de raciocínio, né, a Gênese, para comprovar que o que ele tinha feito, o estudo que ele tinha feito era verdadeiro e totalmente vinculado a essa religião, que é o espiritismo, e que fazia total sentido, não tinha nada de maligno, né, nada de demoníaco. O cônsul? Boa noite a todos. Só um pequeno comentário sobre os dois itens, né? Ciência e religião. A religião, principalmente a católica, ela foi responsável durante séculos por boa parte da evolução científica, inclusive no mundo. Muito se descobriu e principalmente se manteve o conhecimento através dos escritos de nos vários mosteiros espalhados pela Europa e alguns no Oriente Médio. A ciência, ela tomou um paradigma diferente a partir, principalmente, de Descartes, 1660, 1650, mais ou menos, que foi justamente, ele pegou o método de Francis Bacon, que era o método de observação, e aplicou em cima desse método de observação a análise rigorosa e também com um fator de bom senso muito grande, mas uma análise racional rigorosa na observação. O que Descartes falava é que nossos olhos e nossos sentidos nos enganam. Então, só poderá ser verdadeiro aquilo que o raciocínio, a mente conseguir extrair de verdade daquele observado. E Kardec utiliza essa metodologia, né? Kardec faz quando ele começa a perceber
os fenômenos espíritas, começa a conviver com os fenômenos espíritas, ele aplica essa metodologia cartesiana de Descartes em cima daquilo que era observado, procurando não levar em conta o que era extravagante, era completamente fora da lógica do que se conhecia na época, e aquilo que não tinha o que ele chamou de universalidade. Por que ele colocou como sendo universal, conhecimento universal? Porque ele procurava pegar de vários espíritos, através de vários médiuns, a comprovação, não necessariamente exata, mas dentro de uma lógica de raciocínio, aquilo que pudesse ser comprovado através de uma verificação entre várias anotações, várias mensagens recebidas. Esse foi o método aplicado por Kardec. A ciência, ela sofreu várias mudanças também nesse período, né? Tanto que Kardec comenta, acho que foi um pouco antes ali, que ele comenta que praticamente quase tudo estava sendo descoberto, faltavam detalhes. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Hoje a gente sabe que a ciência deu um salto enorme, principalmente na virada do século XIX para o século XX, com a descoberta do microcosmos do átomo, né? E a física quântica e etc. Então, a mudança de visão foi muito grande. Em 62, Thomas Kuhn escreveu um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele procura analisar os paradigmas que a ciência usa. E que estava justamente, estávamos transformando em ciência aquilo que eram as ciências sociais, psicologia e etc. Né? Então, como novo campo de conhecimento humano poderia utilizar do método científico para desenvolver-se de maneira científica. E Thomas Kuhn coloca, uma das principais coisas que ele coloca é justamente a análise de pares. Ou seja, você escreveu um trabalho, através das observações, o seu entendimento daquilo que foi observado, e entregar para pares analisarem esse trabalho e emitirem opiniões contrárias a favor, indicando erros, indicando acertos, etc. E eu acho que isso foi muito do que Kardec fez ao escrever, principalmente, o Livro dos Médiuns e uma boa parte do Livro dos Espíritos. Ele pegava um comentário de um espírito e levava numa outra sessão e fazia aquela mesma pergunta para um outro espírito, para ver se esse outro espírito trazia alguma coisa diferente ou confirmava aquilo que estava sendo dito. Então, foi uma metodologia que hoje, praticamente, é a metodologia que a ciência usa, de uma análise criteriosa, documentada e validada por pares. Só que a ciência hoje está começando a modificar esse paradigma. Nós estamos entrando numa fase em que vários conhecimentos humanos que até pouco tempo atrás eram colocados como pseudociência ou não tinham uma metodologia adequada, está criando a própria metodologia. A própria história hoje tem uma metodologia de levantamento historiográfico que é diferente do que fazia anos atrás. Hoje se leva em conta a posição, a visão de outras etnias, de outros povos sobre o passado histórico. Hoje a gente conta a história do Brasil contados pelos índios, por exemplo.
Então, essa visão vai modificando, e vai modificando com o tempo. E as religiões deveriam ter esse mesmo procedimento. Ela até tem, né, a gente tem algumas evoluções na maneira de encarar a própria religião católica, encarar várias coisas, mas nós observamos algumas regressões, principalmente naquelas religiões monoteístas e que surgiram em cima de cisma dentro da Igreja Católica, né? Os evangélicos, que chega ou beira o fanatismo, coisa que a religião católica tinha na época de Kardec, ou um pouco antes, mas que, por um bom tempo, ela suavizou esse fator do fanatismo. Mas as religiões ainda... Hoje a gente tem uma composição muito forte de fanatismo nas religiões ocidentais, né? A gente não pode falar a mesma coisa das religiões orientais e do centro asiático. Mas das religiões ocidentais, nós temos ainda hoje uma voltado para o fanatismo, no sentido de que quem não está naquela religião está errado. E isso é extremamente grave para a religião, como o próprio Kardec vem colocando aqui no item 10. Obrigado, gente. Miguel? Sem julgamento, eu gostaria que fosse discutida essas religiões estacionárias. O que se diz? Eu até ia passar a peteca para o Afonso, mas agora ele já falou. O que se corresponde, o que ele quis dizer com religiões estacionárias? Sem julgamento. No meu entender, ele criticava principalmente a católica e a protestante luterana, né, que era muito forte, e o calvinista, que era muito forte na França, e o calvinismo é extremamente fanático, né? Se a gente pega a história dos Países Baixos, por exemplo, pega a história de Spinoza, Baruch Spinoza. Ele sofreu muito na mão dos calvinistas. Primeiro, ele foi excomungado pelos judeus, né? A excomunhão dos judeus é você ser, para o judeu, é você ter que sair da comunidade judaica. Não pode mais entrar em contato com ninguém na comunidade judaica. E depois ele sofreu uma perseguição forte dos calvinistas dos Países Baixos, porque justamente tinha aquela visão muito literal da Bíblia. Eu acho que é isso que o Kardec vem criticar aqui. As religiões que são muito literalistas ao escrito bíblico. Ô Miguel, eu entendo como religião estacionária aquela religião que se prende a dogmas, né? E não abre possibilidade nenhuma de evolução. Então, vamos pegar da época de Jesus até hoje, quanto que o mundo mudou, tá certo? E a religião, Jesus não tinha religião, né? Mas vamos pegar, no caso, o catolicismo e outro, o islamismo, né? Que eu discordo do Afonso quando ele diz que o fanatismo está mais na religião ocidental, né? Mas o islamismo também há bastante fanatismo, né? Então, a religião que fica presa naquele conceito de séculos, milênios atrás e não consegue abrir nada, tá? Diferente do espiritismo, que ela tá dizendo que todo tempo a gente tem que evoluir nosso conceito. Verdade absoluta é só Deus, certo? Então, a verdade, como o Rui reforçou já hoje, ela é temporal, porque está dentro do que a ciência descobriu, que a gente conhece até hoje. Mas daqui 100 anos, 200 anos, a gente deve estar num patamar, a humanidade vai estar num patamar diferente, e isso tem que mudar, tem que acompanhar, minha opinião. Um outro olhar que a gente tem que ter é que esse crescimento, por exemplo, das informações, né, das mídias na era da informação que a gente está agora, desse mundo que parece que se chama de pós-verdade, né, que a gente vive hoje, a filosofia coloca muito essa questão da
da volta ao passado, né? Existe uma tensão por uma volta aos velhos hábitos, vamos dizer assim. Isso até explica por que se arraiga tanto ao Velho Testamento, né? Algumas doutrinas cristãs, né? Que quase nem falam de Jesus, de Cristo, mas se baseiam sempre em Moisés, ou Elias, ou citações do Velho Testamento, por essa contraposição de achar que isso mantém uma posição mais firme, né? Ou seja, se eu estou nessa religião, cultivando esses valores de 1000 anos, de 3000 anos atrás, vamos dizer assim, inclusive tratando as pessoas, né, de forma, às vezes, até, vamos dizer assim, vexatória ou preconceituosa em algumas questões, né? Isso tem a ver com essa autoafirmação, né? Ou seja, com uma alteridade, eu preciso criar uma identidade. E a identidade que se coloca mais firme é o valorizar os antigos profetas, vamos dizer assim. Quase igual o que aconteceu na época de Jesus, né? Que sempre citavam os profetas para contrapor o que ele fazia. Mas ele mostrava que ele não estava diferente da lei. Ele só estava mostrando um outro lado que eles não tinham enxergado da lei, né? Então é importante a gente entender que essa volta ao passado está acontecendo novamente, né, por essa grande exposição de informação. Eu só queria, né, reafirmar toda o que foi falado, né, observando que a religião teve um papel importante, né, na formação de tudo, né, inclusive na criação dos povos antigos, como foi colocado aqui no item 1, a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a religião. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, que foram, durante largo período, o código único das leis. E com o tempo, né, com toda a evolução, com a ciência desenvolvendo cada vez mais, porque a ciência não é estacionária, né, ela busca sempre cada vez mais, né, o progresso, através das pesquisas, de busca de estudo, matemática, né, ciência, biologia, entre outros estudos que tem dentro das leis da natureza, o progresso. E muitas vezes ficou ainda no papel do passado, que não teve a sequência, né? Esse é o papel da ciência, né? Essa é a missão da ciência, trazer evolução para todos aqui, né, onde nós nos encontramos nesse planeta. Só para contribuir também, já que a gente entrou no assunto, essa questão da religião estacionária, também sem julgamento nenhum, quer dizer no sentido, por exemplo, que a ciência vai evoluindo, por exemplo, a transfusão de sangue, a doação de órgãos, e tem ainda várias religiões que não aceitam e não permitem, né? Até bem rígido nisso, não permite que os seus seguidores façam isso, né? Então, é nesse sentido que o Espiritismo diz, né? Que se algum dia alguém falar que não deve seguir, então a gente siga a ciência. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas há estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se, com exatidão, das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Muito bem. Olha que explicação maravilhosa que Kardec nos deu. A Gênese divide-se em duas partes, né? A formação do mundo material e da humanidade. Muito bem. A ciência, ela estuda realmente o mundo material e o mundo humano na parte física do corpo, mas ainda não está preparada, não está ainda adequada a estudar a parte espiritual. Como Kardec começou, deu seus princípios, né, em 1857, através do Livro dos Espíritos, já o estudo, né, através das experiências, né, de tudo isso que foi trazendo esse estudo. O que falta ainda para a ciência?
ter o conhecimento do princípio espiritual. Aí ela fecha, ela completa tudo, porque ela tem o conhecimento da matéria e do espírito. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. A filosofia, a cujas atribuições pertence, de modo mais particular, esse gênero de estudos, apenas há formulado sobre o ponto em questão sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão o assunto por falta de verificação suficiente. Pois é, nós estamos vendo aí, né, que a ciência não tem domínio ainda sobre as coisas espirituais. A filosofia, ela faz uma abertura, mas ainda meio oposta do que é realmente as coisas espirituais. Ela fala muito, mas não chega a um acordo. Mas, porém, ela deu uma abertura, né? Os filósofos falavam muito, discutiam muito esses assuntos de Deus, de tudo isso, né? Ela, a filosofia, buscou alguma coisa, porém ainda muito longe, né, daquilo que está na realidade sobre o princípio espiritual. Afonso, você começou, vou passar a peteca para você. Kardec, diferente das filosofias anteriores a ele, né? Ele usa muito das filosofias clássicas, principalmente, para explicar o efeito espiritual. Mas, diferente, ele inicia uma proposta de análise científica disso. Por quê? Porque ele conseguiu comunicações do plano espiritual e conseguiu fazer verificações dessas comunicações através de perguntas a outros espíritos, etc. E ele procurou trazer, né, ele não propriamente trouxe, mas ele procurou trazer para a ciência o estudo do espiritual, coisa que tem algumas coisas a gente vê em Descartes, né, que Descartes diz que a alma ela estava na glândula pineal, né, a localização da alma no corpo humano estava na glândula pineal, mas são pensamentos assim soltos, sem comprovação científica, vamos colocar assim. E Kardec trouxe essa comprovação científica que existe um mundo espiritual e nós conseguimos comunicar com ele. E eles conseguem comunicar conosco. Então, isso foi a comprovação científica que Kardec trouxe. E, a partir dessa posição de Kardec, vários cientistas começaram a fazer trabalhos, a maioria deles foram ridicularizados pela comunidade científica, que a comunidade científica, na época, estava partindo para o materialismo, né, e dizendo que Deus não existia e que a vida acabava com a morte. Então, esses cientistas que se preocuparam em fazer algum levantamento de maneira científica dos estudos, muitos deles foram ridicularizados. Alguns não chegaram a ser ridicularizados pelo cabedal científico que eles já tinham apresentado antes, né, como Crookes, mas esse estudo em si não foi levado a sério pela academia. Mas alguns outros começaram a desenvolver trabalhos com esse pensamento do espírito como autor daquela atividade. Isso a gente vê nos trabalhos de parapsicologia e aí vai por diante, né? Então, tem vários estudos, principalmente na Rússia, alguns estudos na Europa,
E nós estamos tendo hoje, né, na atualidade, algumas universidades, tanto nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, focando nesse estudo. Então, eu acho que o grande mérito de Kardec foi justamente dizer: é possível estudar o espírito de uma maneira científica. Ele trouxe algumas comprovações, que foram justamente a confirmação dessas comunicações, algumas, inclusive, ele corria atrás de verificar a veracidade histórica daquela comunicação, etc. Então, o mérito de Kardec, ele está trazendo aqui na Gênesis para a gente, é justamente isso, que é possível estudar de maneira científica, isso ele pensando no método científico da época, tá? Mas, mesmo hoje, nós temos vários trabalhos que procuram envolver ou o espírito ou a psicologia no método científico. Bruna. Corretamente. Com relação, né, a essa união, né, dos dois tripés, ciência e filosofia, né, que o Espiritismo nos traz, a gente pensa da seguinte forma, né, como que algumas religiões podem negar a sobrevivência da alma ao corpo, né? Geralmente a gente atribui isso à ciência. A religião acredita da sobrevivência da alma ao corpo, até porque existem essas crenças de céu, inferno, punição, né, purgatório, enfim, né? A maioria delas não se furta desse conhecimento. O que o Espiritismo tem de diferente, né, das outras religiões nesse aspecto é a reencarnação, né? Então, Kardec também, além de tentar provar cientificamente, né, para que a ciência abra os olhos e tente também andar junto com essa parte de verificar a sobrevivência da alma ao corpo, ele tenta unir também essas questões partindo de não só comunicação de espíritos desencarnados, mas de algumas atribuições que a própria pessoa encarnada tem, né? Por que a humanidade evolui, o conhecimento evolui? Será que é só por registros históricos? Será que é só por memória genética? Né? Os dons, as habilidades que as pessoas já trazem inatas, de onde será que vem isso? Será que é só puramente genético? Será que a ciência consegue provar, inclusive, questões de memórias passadas, que crianças que apresentam, né, dons que nunca foram ditos ou ensinados a elas? Então, é explícito que existe sim algo que a ciência não conseguiu provar ainda, que não pode ser puramente genético, algo que está na mente. Então, aí acho que entra, né, principalmente atualmente, na questão mais contemporânea, a união do estudo da mente, né, que é a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, exatamente, obrigada, Rui. Né, também tem nos trazido e tem auxiliado o espiritismo agora, principalmente, né, que a psicanálise é algo que surgiu um pouquinho depois, talvez junto, né, mas aí foi se florescendo e foi se desenvolvendo um pouco depois das primeiras obras básicas do espiritismo. Muito bem, foi uma aula e tanto aqui. Eu só gostaria que o Alfonso, né, elucidasse para nós esse tripé do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Fala um pouquinho para nós, Alfonso, depois passamos para o Miguel. Vamos ver a pergunta do Miguel primeiro. O que eu queria dizer para os irmãos é que hoje a ciência está preocupada com o espiritismo. Tanto é que vocês aí em São Paulo têm a AME, Associação Médica Espírita, só formado por médicos. Existe a Unispírito. No Rio de Janeiro existe o Lar Frei Luiz, onde tem Paulo Frutuoso. São médicos que estudam o espiritismo a fundo. Então, se nesse período que ficou estacionário, hoje a ciência já está vendo o lado espiritual. Sim, e tem muitos estudos ainda para ser feito, né? Nós estamos engatinhando ainda, né, Miguel? A Universidade de Juiz de Fora tem um acervo enorme, inclusive eles têm uma biblioteca museu de Kardec, onde eles têm facsímile, cópias de todos, ou quase todos os originais de Kardec, inclusive cartas. Então, é material
disponível para estudo. A grande diferença que a gente vê hoje, da época de Kardec, é que hoje esse material está muito fácil dentro do meio acadêmico, disponível abertamente. E para o público em geral, também é possível acessar a partir de um certo cadastro e coisa e tal. Agora, como a Bruna falou, será que o conhecimento é só genético? Então, como é que a gente explica que Newton, na Inglaterra, e Leibniz, na Alemanha, desenvolveram, independente um do outro, o método de cálculo infinitesimal, que praticamente são iguais, né? Hoje a gente utiliza muito mais o que foi desenvolvido por Leibniz, porque pela facilidade de como explicar o método, mas eles chegaram a conclusões iguais em trabalhos exatamente paralelos, sem nenhum contato um com o outro. Então, isso não dá para explicar pela genética, pelo psique universal, coisa que falha, né? Então, essa é a explicação mais simples, é que existe um mundo espírita que está intuindo essas pessoas. É uma explicação, e normalmente, como a própria ciência diz, né, a explicação mais simples geralmente é a verdadeira, ficamos com a explicação mais simples. Agora, questão do tripé. Kardec, inicialmente, se a gente pegar os primeiros trabalhos dele, ele trabalhou cientificamente com o Espiritismo, né? Com as observações que ele fez. E, a partir daí, ele desenvolveu uma filosofia espírita que é colocada no Livro dos Espíritos. A partir do Livro dos Espíritos, ele começou a escreveu primeiro o manual para invocadores, né, e depois, que hoje é o Livro dos Médiuns. Hoje não. Em 62 ele transformou, reescreveu e publicou como Livro dos Médiuns. E ele, apesar de no Evangelho tinha um fator moral muito forte, ligado principalmente ao cristianismo, porque ele era cristão, inclusive, e vários espíritos que participaram tinham uma formação cristã anterior. Mas teve, em 61, o Auto de Barcelona, onde Kardec ficou assustado com a reação da Igreja Católica contra o Espiritismo. E aí, inspirado por alguns espíritos, inclusive o espírito de verdade, ele resolveu mostrar que o espiritismo não era contrário à religião. Ao contrário, ele trazia um complemento ao que o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo colocava. E escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Inicialmente, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a partir daí, que passou a ter um caráter de religião. E muitos dos que estavam estudando junto com ele, prosseguiram estudando depois do desencarne de Kardec, não levavam muito em conta o caráter de religião. Até que o Livro dos Espíritos singrou mares e veio parar no Brasil. Caiu na mão de várias pessoas no Brasil, e aí ele teve um embate muito forte no final do século XIX, finalzinho do século XIX, um embate muito forte, onde Bezerra de Menezes foi um mediador desse embate, justamente um lado querendo só análise científica do espiritismo e o outro o religioso. E
Bezerra de Menezes mostrou que o espiritismo estava sendo aceito por muita gente no Brasil, não como uma religião propriamente dito, mas como um complemento de religião, que a católica era a religião mais forte na época, e é até hoje, mas um complemento da religião de muitas pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, onde ele convivia. E ele colocou que não podia o espiritismo deixar de lado esse lado religioso. Então, a partir daí, no Brasil, o espiritismo teve esse terceiro pé religioso muito forte e, durante muitos anos, foi o tripé mais forte dentro do espiritismo no Brasil. Na França, ele continuava tendo mais ou menos equilibrado as forças, tendo uma tendência maior para a análise científica. Atualmente, que no Brasil tem vários lugares, vários centros, até universidades participando, partindo para uma análise científica mais aprofundada do espiritismo. Mas o tripé religioso, a parte religiosa, é muito forte e ela é muito necessária por duas razões principais. Primeiro, manter uma massa crítica grande, interessada no espiritismo e vivendo o espiritismo. Segundo, é uma filosofia consoladora, é uma religião consoladora. Então, vamos valorizar essa parte. E ela traz uma parte moral muito forte em cima do que pregou Jesus. Então, o cristianismo é uma das âncoras fortes não só o cristianismo, né? A religião, o cristianismo, no caso do espiritismo que segue Kardec, né? Mas a gente tem outros espiritismos, o Banda, etc., que a parte religiosa é muito forte. Por quê? Porque nós temos um povo religioso, onde a religiosidade é um fator social de união das pessoas. E, então, utilizar disso como fator de divulgação e de coesão e de desenvolvimento de cultura e de conhecimento. Obrigado. Existe uma frase que é atribuída a Einstein, não sei dizer se realmente dele, mas o pouco conhecimento nos afasta de Deus, o muito conhecimento nos aproxima de Deus. Então, essa frase é de Pasteur, Luiz Pasteur. Pasteur, obrigada, Alfonso. E é fato, né? O ser humano tem uma tendência natural de se aproximar de Deus das mais variadas formas. Mesmo aqueles que dizem não ter religião, eles buscam na ciência explicações para certos fenômenos, para suas, né, questões. Então, por que não, né? Por que não unir ciência, filosofia e religião, caminhar juntas, né? Como foi a proposta de Kardec, né? Então, assim, fica assim, né? Eu pelo menos para mim, é racional, é muito racional unir as duas coisas, porque o ser humano tem uma tendência natural de buscar respostas. E a ciência, ela vai só até certo ponto. E aí, quando a ciência já não tem mais explicações, vem a fé, entra a fé, né? Então, é exatamente dessa forma que eu penso. Chegará o tempo em que a nossa moral tiver mais ilibada, né? Que não haverá necessidade propriamente da religião, porque a religião, na realidade, hoje é muito necessária, que ela é o freio da moralidade, que é o que segura, é o respaldo para que não se faça mau uso da própria ciência, né? E se busca a ciência e acaba ainda se distorcendo os meios, né? Então, a religião ainda, como ponto de união e de freio, ela ainda vai ser muito necessária ainda. Nós estamos, eu acredito, um pouco distantes de falar assim
de não termos a necessidade da religião em si como ponto de união e como ponto moral mais firme para a gente nos segurarmos, né? Mediante esse materialismo todo que é avassalador, né? Muito bem, nós estamos já no nosso horário, né? Eu vou pedir para o nosso irmão Milton fazer uma prece, né, do livro da Obra Interminável. Mais uma vez, boa noite a todos. Nesses momentos aí que nós passamos, com as queimadas e hoje com a bênção da chuva, vamos fazer a prece para o planeta. Pai, fazei-me bondoso o suficiente para enxergar além da minha espécie. Permite-me compreender que se Deus gerou a vida, devo conservá-la. Quando sucumbir aos desejos do consumo de carne, fazei-me forte o suficiente para resistir e persistir no caminho do respeito. Solidificai esse propósito para que ele permaneça em meu espírito, mesmo com o véu do esquecimento. Sei que os animais do planeta necessitam de minha compaixão, assim como um dia eu precisei dos que me tutoraram. Protegei as florestas, rios e mares, para que o planeta possa prosperar. Aflorai em meu instinto o amor, aprisionai o orgulho que me consome e o egoísmo que me cega. Onde houver destruição, que eu leve reconstrução, pois sei que sou responsável pelo mundo que me cerca. Que assim seja. Francisco de Assis, Matão, 1º de janeiro de 2021. Boa noite, gente.